Olá pessoal, bem-vindo ao Falta de Talento, o canal onde você encontra tudo, menos talento. Eu sou o Gustavo Oricchio e no vídeo de hoje, pessoal, eu separei aqui uma ilustração que eu fiz há um tempo atrás. Eu gravei essa ilustração da Rey que eu fiz, a Rey do Star Wars. Eu fiz um pequeno time-lapse e eu vou comentar hoje por cima da ilustração algumas coisas, algumas técnicas que eu utilizei, algumas dificuldades que eu estava tendo. Enfim, vai ser um vídeo bem rápido, só com o meu comentário por cima, espero que vocês gostem. Bom, roda a vinheta aí. Então beleza pessoal, vamos começar aqui o vídeo. Aqui como vocês podem ver eu fiz todo o rascunho, né, da Rey por baixo ali. Dá pra ver o capuz dela, a imagem do capuz. Por baixo eu até fiz o cabelo dela, como que ficaria, né, fora do capuz. E aí eu tô fazendo a arte final, colocando as linhas. Eu acabei fazendo uma coisa que hoje em dia eu não faço tanto, eu acabei de corrigir. Mas a linha do rascunho estava muito forte, né, então você consegue ver que mesmo eu colocando o traço final por cima com a opacidade em 100%, ainda assim a camada do rascunho estava muito forte, então estava confundindo um pouco. E aí eu sempre vou alternando um pouco, tirando a visualização, fazendo a mãozinha dela ali. E uma coisa que eu fiz ali, né, que eu peguei o laço, né, e mexi um pouquinho e mudei a posição da mão dela, que é bem comum também no processo da pintura digital, você tem essa facilidade de mudar. Um rascunho que você fez ali não necessariamente vai ficar na arte final, você pode mudar mesmo com o traçado final. Nessa parte aqui é o processo de definir os valores mais da luz e da sombra. Eu sempre faço uma máscara primeiro, né? Pinto tudo ali de cinza para ter um recorte ali, uma máscara. E aí eu começo a colorir, né? Começo a colocar o preto e o branco, onde vai ficar a luz, a sombra, onde vai ficar... eu já estou definindo onde vai ficar a luz mais forte, a sombra mais forte também. Claro que eu uso um pincel, né? Tem partes que eu pinto um pouco mais forte, como vocês podem ver, onde a luz está mais forte. Eu sempre uso um pincelzinho mais esfumaçado. Depois eu pego... Eu acho que esse pincel que eu estou usando não é nenhum pincel customizado, ele tem no próprio Photoshop mesmo. É um pincel um pouco mais reto, né? Quando você passa, ele fica essas linhas assim. Então ele é bem legal para fazer, por exemplo, o formato do tecido dela ali do capuz. Eu costumo fazer ele bem direcional. Então, por exemplo, ali no rosto dele, né, na arma dela, como eu sei que é um metal, eu não vou pintar de qualquer jeito, né? Eu vou pintar meio que na direção, respeitando aquela forma. Ou, por exemplo, o sabre de luz aí, o cilindro, né? Eu tô pintando tudo meio que na horizontal, para não ficar muito bagunçado, definir certinho a luz e a sombra. Se você pinta de qualquer jeito, né, essa parte da luz e da sombra, depois que você coloca a cor fica muito esquisito. Aí já estou no processo de colocar a sombra, né, no corpo dela. Ali nos dedinhos, como é muito pequenininho, né, e eu fiz o traçado muito grosso, então acho que ficou um pouquinho difícil de colocar a sombra ali nos dedos dela, ali na faixa dela também. Apesar de ter o traçado, a line art, né? Nessas partes onde fica muito grosso o traçado é um pouquinho difícil de colocar a sombra. A parte do tecido é uma coisa que eu adoro pintar, é tecido, fazer técnicas de pintura de tecido. E esse pincel fica muito bom com essa técnica de você pintar, né, nessa direção. Fica uma sensação muito legal de tecido. Colocando ali um pouquinho a luz e a sombra no joelho. Essa pintura, né, semi-realista não é o meu forte. Essa pintura da Rey foi um estilo mais para testar mesmo esse tipo de pintura, porque eu estava um pouco cansado de pintar tudo chapado, aquele estilo mais quadrinho, anime, né, que é tudo muito chapado, luz e sombra.
Então eu tava querendo testar uma coisa diferente, principalmente no efeito do metal. Ali na arma, vocês conseguiram ver que eu coloquei um pouquinho ali, né, das direções do metal, aquele metal um pouco mais liso, né, o reflexo dele. E aqui na bota eu tô colocando um detalhe que na verdade eu não coloquei no traçado, que é esse detalhezinho da bota. Algumas coisas é sempre comum, eu sempre acabo esquecendo de colocar algum detalhe na linha, né, na line art. E aí são detalhes que nesse caso permitem você fazer na pintura, né? Ali a faixa de couro também eu fiz uma pintura um pouquinho, não tanto que nem o metal, não tão exagerado, mas sempre também seguindo essas linhas, né? A luz e a sombra. Ali no metal já brinquei um pouquinho mais, já coloquei um pouquinho não só de preto e branco, mas coloquei uns valores ali de cinza, porque o metal também tem... Apesar de eu estar usando tons, né, de cinza, na maioria das vezes preto e branco, ali no metal eu acabo usando tons de cinza, né, umas 50 tons de cinza, porque ele fica esse efeito bem legal no metal. E aqui, essa camada que eu estou fazendo é uma camada ainda mais escura. Eu já tinha definido as sombras, já tinha definido a luz, e aí eu uso geralmente mais uma camada, pelo menos para sombra, eu uso mais de uma camada de sombra para intensificar ainda mais os valores, deixar tudo mais escuro. Principalmente nessas areazinhas que, por exemplo, o tecido está por cima e aí não dá para ver direito, aquela luz bem escura. Embaixo ali do rosto, né, a pontinha da bota. E ali eu já comecei a aplicar um pouquinho de textura também na bota dela, uma texturinha bem fraquinha, como se fosse um couro, né, alguma coisa do tipo. E ali na mão também, ó, já estou intensificando ali a sombra, o metal, deixando mais com aquele aspecto de metal. E agora fazer a parte legal, né, que é o sabre de luz. É um efeito bem básico de Photoshop. Acho que a primeira coisa, qualquer curso que você começa a fazer, uma das primeiras aulas que você tem é como fazer esse efeito de glow, né, do sabre de luz, que é bem legal. E eu já coloquei cor nele justamente porque eu quero definir o brilho do sabre de luz, onde ele é mais intenso e aonde que essa luz vai rebater na array, né? Então aqui eu criei mais uma camada, estou colocando uma camada de luz agora, mais uma camada adicional, onde vão ser os highlights, né, que a gente chama, onde as luzes mais fortes batem. Ali no couro também, já definindo na bota dela. E mais um pouquinho ali na calça, né? Uma luz um pouquinho mais dura, né? Como se estivesse batendo ali bem na quina, na superfície. Ali um pouco também no músculo dela, ali na pele dela. E mais ainda no metal, né? Ainda mais nessas partes que estão mais próximo do sabre de luz, da luz do sabre. Então é uma área onde vai ficar mais brilhante, mas o reflexo vai ser maior. E agora eu tô dando uma limpada na pintura do preto e do branco. É bem comum. Você nunca vai acertar de primeira e eu acho que também nem precisa também sempre pintar o contorno certinho de primeira. Você pode fazer uma máscara, né, inicialmente, como eu tinha feito. É o processo que eu geralmente sempre faço e depois só vou refinando. Essa brincadeira que eu fiz, essa máscara, né, esse borrão de tinta, é a área que eu queria que ficasse o meu desenho, né? Eu tava com essa ideia, eu tava com essa coisa na cabeça de querer fazer o desenho dentro de uma máscara e não fazer um cenário completo, né? Fazer uma coisa ela dentro de um borrão de tinta, uma coisa mais conceitual. Agora, justamente, eu tô colocando o valor da pele. Como eu tinha pintado os valores de preto e branco antes, agora eu só criei uma camada com a cor, né, que eu quero pintar, por exemplo, a cor da pele, e comecei a passar por cima. E automaticamente ele já vai colocando essa luz e essa sombra, porque eu já tinha definido o preto e o branco antes. É uma técnica de pintura essa, né, que você usa primeiro os valores, os tons de cinza e depois a cor, e ele automaticamente já vai, né, porque você já fez previamente. Ele já vai pintar com aquela cor. É uma técnica bem legal de pintura, não é sempre que eu uso ela. Cada desenho também requer uma técnica diferente.
Então não necessariamente eu fico preso sempre à mesma técnica de pintura. Nesse caso eu gosto dessa técnica quando eu vou fazer alguma coisa assim um pouquinho mais realista, né, entre aspas. Uma coisa que eu quero brincar mais com esses tons de preto, de branco, uma coisa mais degradê. E aí além disso eu faço geralmente, né, às vezes eu faço mais algumas camadas para mexer ainda mais na cor, né? Eu sempre brincando com a mesclagem ali das camadas. Então, claro, se eu adicionar mais uma cor por cima, ele vai dar algum efeito diferente, né? Mas geralmente eu acabo resolvendo tudo nas camadas de preto e branco que eu já crio. Então eu sempre tento fazer já o mais certinho possível, o mais próximo que eu quero que seja o final, para depois no fim eu só adicionar alguma cor ou outra por cima, ou algum efeito, de repente alguma luz que altera um pouco a cor, né? Até um efeito que geralmente as pessoas usam muito na finalização da pintura, que é o Color Dodge, né? Que é para dar aquele efeito um pouco mais vívido das cores, aquela coisa da luz do sol. Nesse caso, nessa pintura, se eu não me engano, eu não usei esse efeito. Aqui eu já tinha feito os valores das sombras, né? Mas eu queria intensificar um pouquinho mais e colocar um pouquinho de cor. Eu gosto muito de pintar, eu acho que fica muito legal também você pintar a sua sombra, né? Não fazer só cinza, só preto, mas usar um tonzinho, né, de azul, um tonzinho de roxo, bem sutil, bem fraco, porque dependendo do que você quer fazer não fica tão legal se ficar muito roxo, muito azul. Mas eu acho que nesse caso servia bem, ainda mais porque vocês vão ver, mas daqui a pouco eu vou fazer a Rey no deserto, né, de Tatooine, ou de Jakku. Não, é Tatooine, porque eu fiz os dois sóis. Mas justamente por conta da luz do sol, né, muito forte, então a sombra dá esse feitinho mais roxo, né, essa sombra mais estilizada. E agora sim eu fiz o sabre de luz, e agora eu estou começando a colocar as luzes do sabre justamente, né, onde que isso incide na Rey. Claro, né, no rosto ali, na mão vai ficar um pouco mais forte, porque está mais próximo dela. E aí o processo de fazer o cenário, né, fiz ali dentro da máscara, né, como vocês podem ver, criando ali as dunas ali no fundo, colocando um pouquinho de luz, de sombra. E a ideia era meio que fazer essa base, como se a Rey fosse um colecionável, um bonequinho. Eu gosto muito dessa ideia de pensar na pose de um personagem e colocar como se ele estivesse numa base mesmo, né, de um colecionávelzinho, um amiibo, alguma coisa do tipo, porque eu adoro essas figurinhas, essas figuras colecionáveis. Dando um pouquinho ali de detalhe para a base também, dá uma ideia de um acrílico, alguma coisa assim, um plástico. E a pintura já está bem no finalzinho agora. Desenhando ali melhor as dunas, fazendo um efeito ali do sol, do entardecer, do pôr do sol, tudo colocando esses elementos mais Star Wars, né? E agora, né, colocando ali o protagonista da cena, personagem protagonista de Star Wars, os dois sóis de Tatooine. Bem icônicos também. E dando um toquezinho final ali. Vamos ver, colocando a luz. E agora eu tô fazendo um pequeno GIF. Eu tava com essa ideia de fazer já a Rey com o sabre de luz. E esse GIFzinho bem simples. Só do sabre oscilando, né, a iluminação, iluminando um pouquinho o rosto dela. Montando aí no Photoshop. Bem básico, bem simples, bem rapidinho de fazer e fica muito legal. Fazendo um teste aí com eles. E agora, né, o finalzinho, a assinatura. E aí sim, aí está, pessoal, o resultado final. O gifzinho da Rey piscando. Foi muito legal fazer esse tipo de desenho. É um tipo de pintura que eu ando fazendo cada vez mais. Principalmente pensando no personagem, nessa pose, né, nessa coisa como se fosse um bonequinho. E principalmente fazendo essa coisa do GIF animado, eu acho muito legal fazer isso.
e eu quero trazer mais algumas ilustrações aqui pro canal, nesse mesmo estilo assim. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma ideia que eu vou apresentar depois. Uma versão 3D dessa Ray, que inclusive eu já fiz ela, eu já fiz a escultura dela no ZBrush, mas como faz muito tempo que eu fiz, foi ano passado, já vai fazer quase um ano que eu fiz isso, então tem muita coisinha, tem muito erro de anatomia, então futuramente eu pretendo pegar esse modelo, retomar esse modelo no ZBrush e corrigir, dar uma corrigidinha na anatomia, mostrar pra vocês como ficou também o modelo 3D. Não vou mostrar nesse vídeo por questões de spoiler, eu mostro no próximo, quando a gente for mexer nessa Ray. Não vai ser no próximo, talvez seja daqui a alguns vídeos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do processo, meu processo de pintura. Não se esqueçam de se inscrever, dar um like aí no canal. E se você gostou desse tipo de conteúdo, gosta desse conteúdo de pintura digital, fique ligado para as próximas aulas, próximos tutoriais e lives também. Valeu, pessoal, falou, tchau, tchau.